Sejam bem-vindos a mais um Adega Saborearte. Hoje a gente vai falar sobre duas paixões, o vinho e o esporte. E comigo, como vocês já sabem, Cecília Audaz, co-host do programa e nossa sócia. Oi, tudo bem? Estou super feliz porque vamos falar, eu adoro fazer esporte e também vamos receber o Elias Júnior, que sabe tudo de esporte e sabe tudo de vinho também, né? Elias Júnior é jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com 40 anos de carreira no jornalismo esportivo. Apresentou o Show do Esporte ao lado de grandes nomes como Luciano do Vale. O programa transformou a cobertura esportiva na televisão e ajudou a popularizar modalidades como o vôlei e o tênis no Brasil. Também é um grande apreciador de vinhos, que adora viajar para provar novos rótulos. Ele vai falar sobre as conexões entre os esportes e o mundo do vinho. Estou encantado com você, Cecília, com o Cris. Estou muito feliz da gente poder estar juntos aqui, porque eu acho que é fantástico a gente poder falar de duas paixões que eu tenho. Uma é o esporte, essa eu entendo bem mais, e a outra é o vinho, que eu estou começando a querer ficar um pouco mais qualificado, mas as duas são grandes paixões. Mas eu estou sabendo que você gosta muito de vinho e que está dando nota e tudo. Eu sou metido a dar boas notas. De vez em quando eu erro a nota e consigo ficar perto do Robert Parker, entendeu? O Robert Parker é um bom padrão. É um padrãozinho razoável. Mas você, como é que o vinho entrou na sua vida? Como é que aconteceu isso? Bom, eu comecei muito jovem no esporte, né? Com 19 anos estava na Gazeta Esportiva e depois TV Globo e tal. Mas eu era muito pobre, família muito pobre, então... Mas eu já tinha um quê de gostar de vinho. Então, todo cara que não tem dinheiro, mas tem um quê de gostar de vinho e tem a minha idade, começou com o vinho da garrafa azul, o Live From Me. Mas eu acho que foi muito interessante, porque eu comecei do início. Eu acho bem legal você ter começado do início e aí vai tentando apurar. Eu acho que o vinho é o seguinte, ou você gosta ou não. Quando você gosta, você vai tentando apurar o gosto, vai tentando qualificar o seu gosto, vai tentando encontrar mais alternativas, porque você tem tudo na vida, tem custo e benefício, o vinho é a mesma coisa. Mas eu tinha, assim, muita dificuldade de ter os bons vinhos. Até que um dia, um grande amigo meu, o Furlan Júnior, que é da Brook e tal, ele apresentou um jantar lá e tinham alguns convidados no jantar, eu era um dos convidados. E aí, um dos vinhos que ele levou era um Cheval Blanc. Começou mal, hein? Do Live From Me pro Cheval Blanc. Eu tomava lá o Live From Me, de vez em quando eu tomava lá um italianinho, que eu não lembro qual da época, pode ser o Bola, talvez. Aí o cara me aparece com um Cheval Blanc. Aí, quando eu provei, eu falei, bom... Isso aqui é outra estratosfera. O cara falou, mas como você percebe bem a diferença assim, sem ter tomado antes? Eu falei, olha, eu posso não conhecer, mas bom gosto eu tenho. E assim começou essa ideia de querer tomar melhores vinhos. Muito legal. E você cobriu muito tempo o Roland Garros, né? É um negócio que une uma paixão sua, que é o tênis também, e te deu a oportunidade de beber grandes vinhos, eu imagino. Aí você fica tomando vinho da casa, né? Fica tomando vinho da casa o tempo inteiro. Qual é o vinho da casa aí? Qual é o vinho da casa aí? Então, mas a França é um bom lugar para beber vinho. A França é um bom lugar para você tomar o vinho da casa. Eu assim, né? Então, começou antes, bem antes, né? Porque a gente teve a Copa do Mundo de 98, o Brasil foi vice-campeão, aquela Copa que a gente perdeu para a França na final. Não vamos falar de futebol, Argentina vamos falar só quando a gente ganha. Para você tá bom de falar de futebol agora sim, mas no passado não. No passado não, agora tá bom. Mas você vê, e aí em 97 a gente foi fazer um tour, uma gira pela França para mostrar todos os estádios. E ali eu comecei a qualificar um pouco melhor o meu gosto, porque a gente foi para Borgonha, então você chegava, o francês te leva para você conhecer o estádio, mas ele tem a cultura da gastronomia e do vinho. Você conhece o estádio, depois ele te leva para um restaurante e para uma vinícola. Aí eu comecei, esse vinhedo aqui é interessante, ele foi porque está mais perto do rio, dá uma olhada, não sei o quê. Eu comecei a entender um pouco melhor, eu comecei a gostar desse mundo, né, e comecei a provar melhores vinhos, e isso começou
assim, primeiro entendendo a diferença de um mau vinho para um bom vinho, depois indo viajar, e assim foi, conhecendo as vinícolas e tal, e ao longo desse tempo todo, tomando vinhos simples lá na França, porque você toma o vinho da casa e não sabe, dali a pouco você gosta mais do que da noite anterior, pergunta pro cara, deixa eu ver essa garrafa aí e tal, tira foto, e assim foi. Que legal. E tem algum vinho preferido? Tem alguma cor de vinho preferida? Eu acho que eu gosto mais dos tintos, eu sou mais de tinto, mas eu como muito peixe, então, toda vez que eu como peixe, eu vou tomar um branco. Estou me encantando agora, como eu tenho comido muito bacalhau, ou na Tasca do Zé da Maria, ou no Rancho Português, eu tenho comido muito bacalhau, então eu tenho tomado muito vinho branco português. Legal, a gente sempre recebe os nossos convidados com uma boa ou duas boas taças de vinho. Então, hoje a gente selecionou um vinho, justamente um branco português, de uvas centenárias, de Viosinho e Gouveia, e que tem uma passagem por barricas que você sente no vinho, mas ele é muito fluido, muito frutado. Eu gostaria que você experimentasse. Vamos começar com um brinde? Vamos! Aí sim! Redondinho, hein? Redondo. Pega o Parker daria quanto? O Parker daria 93. O Parker daria 93. Muito bom. E olha, eu não sou muito de... a Cecília com certeza vai ter, olha, esse tem mais madeira, esse é mais cítrico, esse... Eu tenho mais dificuldade, mas eu gosto muito da ideia do vinho é bom. Você percebe, às vezes a gente não sabe expressar o que está sentindo, mas exatamente, tecnicamente, mas você sabe, pô. Você toma grandes vinhos, você degusta com as pessoas, vai nos grandes restaurantes do mundo, isso faz toda a diferença. Eu gosto dessa ideia desse branco, por exemplo, é um branco que me encanta porque ele não pega nada. Eu não gosto de brancos que quando você acaba de tomar, ele fica com aquele álcool, sabe? Porque quando um branco, às vezes, é um branco mais forte e não tão redondo, ele tá gostoso, mas ele te deixa aquele álcool no final que eu não gosto. O que você achou desse vinho especificamente? Desse vinho, eu acho assim, que tem bastante volume de boca. Ele, quando você coloca na boca, ele tem bastante presença, fica marcado um final longo, que é uma característica dos grandes vinhos. E também não é nítido, não é só frutado, tem um pouquinho de tudo que deixa mais complexo. E sempre digo que eu gosto aquele vinho que me deixa pensando. Então, eu coloco no nariz e falo, quero sentir de novo. E a harmonização, como está em sua vida? Você gosta da harmonização? Eu não sou muito preocupado com a harmonização. Eu não gosto muito... Eu persigo esses restaurantes. Então, recentemente estive lá no Ouro, no Rio de Janeiro. Então, eu gosto muito dos estrelados. Eu nunca pego a harmonização do restaurante, escolhida pelo restaurante. Eu escolho um vinho e, assim, normalmente o que eu faço eu tomo uma taça de branco que o cara tiver lá para oferecer, para começar, e depois escolho uma garrafa de tinto. Legal. Eu faço 99% das vezes, a não ser que eu seja convidado, e quem está me convidando já escolheu a harmonização, aí eu sou um bom convidado. E Cris, você escolhe primeiro o vinho e depois a comida ou o contrário? Eu sempre escolho primeiro o vinho. E eu, na verdade, escolho o restaurante depois de escolher o vinho que eu quero tomar. Você normalmente leva os seus vinhos no restaurante? Normalmente eu levo, mas eu acho que essa é uma dica para quem está em casa. O restaurante vai ter um serviço, vai ter um cuidado com o vinho que você leva, então é educado da sua parte pegar uma taça de champanhe ou alguma coisa. Os meus dotes culinários não estão à altura dos meus vinhos. Então eu levo o meu vinho num lugar onde ele vai encontrar um par perfeito. Uma comida boa, sim. Um lugar onde ele vai ser respeitado na comida. E aí a gente, quando recebe as pessoas aqui no programa, a gente sempre faz uma brincadeira. Estamos dentro do Sabor e Arte para experimentar uma harmonização. E nessa daqui eu fiquei bastante em dúvida. A gente até conversou, porque não é com peixe. A gente está falando aqui de carne. A gente está falando de frango e a gente está falando de porchetta. E uma harmonização que seria mais ou menos clássica seria o galeto, com um vinho que tem essa untuosidade e essa estrutura, longo, como você falou, boa acidez. E a gente vai experimentar aqui para tentar ver qual que vai ser a melhor harmonização. A harmonização com a porchetta é um desafio. Mas a gente queria testar. Eu amo porchetta. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou tentar pegar essa daqui.
E como foi em Paris, hein, para a Olimpíada? Ah, foi lindo, né? Paris é linda sempre. Tinha muita gente. Posso ler muita você? gente, obrigado. Tinha muita gente. Imagine que 12 milhões de pessoas acompanhando a Olimpíada. É mesmo? Muita gente. Boa porqueta. Muito boa. Vamos ver com vinho. Olha, eu te digo que pra mim não tem nenhum tipo de problema. Eu não preciso de tinto pra comer essa porqueta. Porque é um branco com alma de tinto, quando você pensa em É estrutura. porque ele é longo e corpo. É, né? ele tem É longo estrutura. e corpo, né? Ele tem estrutura. Se você pegar um Sauvignon Blanc mais simplesinho, Ele- não vai combinar. ele vai ser- vai ser engolido. atropelado, né? Vai ser engolido. Agora, é Vamos ver interessante. com o frango. Vamos ver com o frango. E como a porqueta também ele tem ervas, acaba ficando ainda mais interessante o vinho. Acho que vai trazendo essas ervas também que aparecem no vinho, essas ervas frescas, com a fruta, um pouco de estrutura e a untuosidade. E acho que funciona super bem com a porqueta. Eu também acho. Fiquei surpreso. Na porqueta a gente meio que correu riscos, mas deu certo. Deu certo. Deu certo. O que eu achei mais interessante foi que em ambos funcionou, cada um harmonizou por razões diferentes, né? Eu acho que a pele do galeto e esse salgadinho harmonizaram muito bem. No caso da porqueta, mais seca um pouco a parte que eu comi e mais macia, e tem essas ervas que juntaram tudo, mas o mais engraçado é que você sente dois vinhos diferentes. Quando você harmoniza com um, você harmoniza com outro, você transforma também a sua experiência do vinho. Eu adorei os dois crocantes com Legal. vinho. Eu adorei os dois crocantes com vinho. Sabe por que a porqueta harmonizou super bem? Porque o crocante dela calha perfeito com esse vinho. E aí, eu achei até que o galetinho ficaria melhor, porque o galetinho, ele é mais crocante. Mas como a porqueta tem essa parte crocante que é a pururuca, que é o torresmo, né? Ela ficou, pra mim, ficou perfeita. E eu te digo mais, eu tenho mais vontade de experimentar de novo Com a porqueta. Venceu a porqueta aqui no Venceu a desafio. porqueta. É muito bom essa porqueta aqui da NB Steak, é incrível. A gente só começou a conversa. Temos mais um bloco, a gente vai falar mais por que o vinho e o esporte se dão tão bem e andam lado a lado. E não é só com os apresentadores e comentaristas, os próprios atletas. Até mais. Saúde! Viva, gente. viva! Saúde, saúde, Viva. saúde. Estamos de volta para falar sobre vinho e esporte com Elias Júnior, que eu sabia sempre que ele gostava de vinho, mas que ele sabia dar nota melhor que o Robert Parker, aprendi hoje. Elias. Não, essa eu não vou poder deixar passar, não. Melhor que o Robert Parker, ninguém dá nota nesse planeta. Não, é uma- A gente é ousado, mas não, nem perto, né? Nem perto. Mas o bom não é você dar nota, né? O bom é você poder definir o que é melhor para você. Eu acho que isso é muito legal. Não sei o que vocês pensam. A gente acha que as pessoas têm o direito de gostar do que elas se apaixonam. Se ela gosta desse vinho, seja feliz. Seja feliz. E o nosso objetivo é apresentar coisas e trazer conhecimento para as pessoas poderem refinar e entender cada vez mais do que elas gostam e seguir nesse caminho, experimentar coisas diferentes, porque o mundo do vinho é assim, né? É tão amplo. Não, eu acho legal que a gente possa ter essa amplitude, né? Eu acho que tanto o esporte como o vinho te apresentam essas possibilidades. Acho muito interessante que você possa gostar mais de uma região, mais de outra. Dentro de uma mesma região, você gosta mais de alguma coisa do que de outra. Eu acho muito legal isso. Então, eu não tenho vergonha de falar para o sommelier ou para a sommelier que eu não gostei dessa indicação. E tem que falar Eu mesmo. não tenho vergonha nenhuma. Eu não tenho vergonha Mas nenhuma. isso é muito importante. Mas também existem, em teu mundo, existem muitos atletas que fazem vinho. É verdade. Você tem alguma história? Olha, você sabe que eu comecei a ver assim uma coisa impressionante, né? Porque eu comecei, logo que eu saí da Globo, eu vim para a Band em 81. E o Galvão Bueno estava na Band.
E aí o Galvão saiu da Band logo depois de 82, depois da Copa do Mundo, e ficou uma vida inteira na TV Globo. E hoje ele não está mais, mas ele está nessa paixão do mundo do vinho. E até recentemente eu tomei um dos vinhos dele, tal, gostei do vinho. Mas eu acho muito interessante que o Galvão tenha gostado dessa possibilidade, tenha se apaixonado por essa possibilidade de também ser um cara que tem uma vinícola. O que você sabe, e a Cecília também, que não é tranquilo. O Vanderlei Luxemburgo foi dos grandes técnicos brasileiros, aí ele foi para a Espanha para treinar o gigante que era o Real Madrid. Mas o que ele teve dificuldade no começo era de entender que os jogadores, na concentração, um dia antes do jogo, eles tomavam uma taça de vinho no jantar. E era cultural. E ele, mas como é que pode? O cara vai jogar amanhã. Pô, mas o vinho não faz mal. O vinho é alimento, o vinho não é mal. O vinho, você não pode tomar uma garrafa de vinho e jogar amanhã. Agora, você tomar uma taça e meia de vinho não vai te fazer absolutamente nada de mal, muito pelo contrário, vai te fazer bem. E ele entendeu isso, que isso não fazia mal para os jogadores. Veja como é que essa cultura do vinho, principalmente na Europa, ela, entre os atletas já é bem antiga, né? Sim. E, sim, sobretudo, agora que você falou do Real Madrid, vou falar do Barcelona, onde o Iniesta estava aí, e ele tem uma vinícola. E tem um vinho que se chama 116, que ele faz em La Mancha, e colocou 116 porque foi no minuto 116 quando ele fez o gol e na Copa do Mundo Espanha pela primeira vez foi campeão. Foi campeão. E tentou imortalizar esse momento. Da Holanda. Da Holanda. Você está achando que não sei de futebol? Eu estudei. Ela estudou. Tem que pegar. Não. E eu sou argentina, mendocina com muita honra, mas mãe espanhola. Então, sou obrigada a saber. Eu sabia que esse acento tinha algo morou de muitos espanhol. anos na Espanha. Tinha algo de Espanha. Mas eu gostei muito porque o Cris escolheu esse vinho que é de um atleta, com uma história tão bonita, que eu queria que você contasse. É um cara muito especial, chama Gerard Bertrand. Ele foi capitão da seleção de rugby da França e depois o pai dele faleceu e o negócio da família era vinícola. Ele largou o esporte, teve que largar o esporte para conduzir o negócio. Só que ele conduziu com a mentalidade do esporte. Preciso ser melhor. Isso. Alto rendimento, ir atrás de qualidade, fez um negócio completamente orgânico e mais importante, o que eu vejo das vezes que eu encontrei ele e a equipe dele, é que ele conduz todos os colaboradores como se fosse um time. Sabe como motivar as pessoas, como puxar mais e tudo mais. Isso eu acho que faz muita diferença no projeto dele. E para sair do óbvio, a gente não trouxe um tinto normal, trouxe um vinho que chama a categoria de vinho doce natural ou fortificado. Sobremesa. É um Banyuls. Vou deixar para a Cecília falar do vinho. Esse é um corte de uma variedade de uva que, por esses lugares, nós estamos tão acostumados a escutar. Grenache, ou Garnacha em espanhol, é um corte de Grenache Noir e Grenache Gris. E é um vinho que tem muito volume de boca, é um vinho fortificado, é dizer, fica um pouco de açúcar residual e se coloca aguardente. Então ele tem estrutura, tem o doce, mas muita fruta e tem diversos estilos, isso é muito interessante para combinar. Eu sempre penso o vinho como parte de uma refeição, então eu gosto muito com queijos, mas com sobremesas fica muito bem. E aqui temos duas sobremesas. E mesmo que no bloco anterior temos uma harmonização mais clássica, que é com Petit Gâteau, e uma mais arrojada, que é com cocada, a brasileira mesmo. Tá bom, hein? Bom, né? Sabe por quê? Porque tem esse dulçor e as características que tem que ter o Banyuls de ameixa bem madura e tudo mais. Que ele podia ser um vinho de sobremesa
mais escuro, né? Porque a gente está acostumado com os vinhos de sobremesa mais claros, né? Você tem alguns vinhos de sobremesa, como o Pedro Ximénez, também da Espanha, que também são feitos tintos, vamos dizer. Ou a gente pode ir para o Porto Ruby. Então eles estão mais ou menos na mesma linha, que é um fortificado. Mas ele tem muito boa acidez e muito fluido para mim. Então não é nada enjoativo, né? Não, tem acidez, equilibra bastante esse açúcar. Você não sente ele tão doce. Eu adorei. E gostei com coco. Eu sempre falo que os brasileiros nunca foi um país que usasse coco para tudo. Assim. Qual que você experimentou primeiro? Eu experimentei o petit gâteau, o chocolate, a parte de chocolate do bolinho e do sorvete de creme. Já vou experimentar a nossa... Desculpa que eu te interrompi. Você estava falando dos brasileiros nunca usam... Tudo usam coco. Tudo usam coco. Tem shampoo de coco, tem sabonete de coco, tem cocada. Aí eu fui aprendendo e eu achei isso... Eu morei em Suíça, Alemanha, França. Nunca vi usar tanto cocô como aqui. Quando eu descobri a cocada, fiquei apaixonada. Está então, boa primeiro eu essa cocada, experimentei. Essa Tá cocada boa. está queimadinha. Engraçado que, para mim, o vinho vai harmonizar melhor com o petit gâteau. Vou provar agora. Você vai ver. Sim. Vai harmonizar melhor. Ele nasceu para isso. Nasceu para isso. Ele nasceu para isso. Agora, a cocada é muito menos doce. Então, se você comer a cocada e tomar esse vinho, você não passa mal. Não, Passa mal. Mas como a gente está falando de harmonização, ele nasceu para cá. Eu acho que aqui é o clássico e está dito por que é o clássico. Agora tem uma provocação aí no negócio da cocada que abre outro caminho de conexão com o vinho, bem diferente. Está muito mais correlacionado à acidez e a esse toque da madeira, concorda? Do que a fruta. A fruta é que está se encontrando com o cacau, né? Aqui o queimadinho está ajudando muito. Então, se querem harmonizar com cocada, acho que esse queimadinho acho que está ajudando bastante. Você sabe que eu gostei do gosto da cocada, mas acho que eu não tomaria com esse vinho. Tá. Entendeu? E outra coisa, eu normalmente sou mais rígido nas notas. Eu tô vendo que a adega deu 92, eu daria 94 para esse. Então vamos mudar. Vamos mudar. Eu gostei desse. Esse me encantou. Eu acho que esse vinho é acima da minha expectativa. Que bom que você gostou. Acima da minha expectativa. Ficamos felizes. A gente tinha que tentar surpreender em algum. Me surpreenderam. Alguém tão exigente que só gosta de performar. Não é? Mas eu queria perguntar para você. Você falou que Cheval Blanc é seu vinho preferido. É o meu vinho preferido. Mas você também falou da Borgonha. Eu sempre falo isso muito com o Rogério Fasano lá, né? A gente vai lá, o Fasano o Rogério ama o vinho da Borgonha para tomar assim no dia a dia, no almoço e tal. E eu gosto muito dessa possibilidade, até porque se você tem que trabalhar depois de tarde, não dá para você tomar um vinho de mais corpo. Então você tem essa virtude. E o Romanée Conti é um vinho que é o vinho da Borgonha, que é esse ícone da Borgonha, só que ele é estratosférico em termos de preço. Então, eu só tive 2 ou 3 oportunidades na vida de tomar Romanée Conti. 2, acho que 3. E o Cheval Blanc é um vinho que eu já tomei umas 20 vezes. Os meus amigos que têm mais possibilidades, eles sabem que eu gosto muito de Cheval Blanc, então quando a gente tem um jantar e tal, eles fazem questão de terem na adega lá o Cheval Blanc e servirem. Então eu tenho sempre tomado uma boa desculpa para eles poderem abrir a garrafa. Acho que é por isso que eles chamam. O vinho bom não é o que está ali na adega. O vinho bom é o que está na sua cabeça. É o que você tomou e não vai esquecer mais, entendeu? Eu acho assim, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Eu não quero saber quantos Chevals você tem. Eu não quero saber quantos Romanés você tem. Eu quero saber quantos você já tomou. Muito boa, é verdade. E aí, falando de Borgonha e falando do Romanée Conti, né? O segredo desse vinho é o Pinot Noir. A variedade. É uma variedade fabulosa que todo mundo deveria conhecer e dar a chance de experimentar e refinar sua compreensão de como um vinho nasce num determinado lugar a partir de uma uva e chega a coisas que são obras de arte como o Romanée Conti. A Pinot Noir é uma rainha entre as cepas de vinho, cultivada há mais de 2000 anos na região de Borgonha, na França.
encontrou seu ápice e tornou-se símbolo da magia do vinho. Seu nome pode ser traduzido como pinha negra, uma referência ao formato e à cor escura de seus cachos. É uma variedade delicada e exigente, que se origina vinhos complexos e elegantes. Alguns dos maiores ícones do mundo do vinho, como o valioso Domaine de la Romanée Conti, são elaborados com a Pinot Noir. Esta veneração levou produtores de todo o mundo a buscar produzir belos Pinot Noir em diversos terroirs mundo afora. Alguns destes se destacaram, como Nova Zelândia, Estados Unidos e, aqui na América do Sul, o Chile. E é de vinhedos orgânicos em Biobío, no Chile, que surge este belo exemplar que recebeu 91 pontos da revista Adega. Aqui no programa nós temos uma frase que pode ser sua ou que pode ser de alguém, mas que sempre gostamos de compartilhar frases em relação ao vinho. Eu tenho uma, e que foi muito inspirada no que você acabou de falar. Aquilo de o vinho compartilhado faz de aqueles momentos memórias. E acho que uma boa garrafa de vinho, como nesse momento, vai ficar na memória, como aqueles quantos Cheval Blancs que você bebeu, quantas coisas que você bebeu. Acho que essa é a minha frase de hoje. Você tem alguma frase? O bom vinho é esse que eu estou tomando agora. É boa. O bom vinho é esse que eu estou tomando agora. Eu acho fundamental a gente viver o presente. Eu gosto muito da ideia de que é viver bem hoje, é viver bem o presente. E eu acho que o meu bem mais precioso, já que eu não posso controlar a saúde quem controla é Deus, é divina, então o que eu posso controlar é o meu tempo. Então o meu tempo eu controlo. Eu escolho realmente, eu me dou o luxo hoje de escolher verdadeiramente aquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, tomar vinho é uma coisa que eu adoro. Fico feliz de você ter escolhido estar aqui com a gente hoje também. E porque a gente está no Sabor e Arte, e porque a gente está vivendo essas experiências de harmonização, a minha frase é assim: uma refeição sem vinho é um dia sem sol. Aí sim! Agora sim, saúde! Aí sim! Tá muito bom. Muito bom! Hoje a gente recebeu aqui o Elia Júnior para conversar sobre vinho e esporte. Vocês podem assistir o programa no Sabor e Arte ou no aplicativo da Nil Brasil. Saúde!